Ouça agora. Diamonds FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Boa noite, Raquel. Boa noite, bem-vindas. Bem-vindos ao Mulheres S.A. Estamos no ar mais uma vez pela Diamonds Rádio Web FM, trazendo conteúdos relevantes para vocês, para nós mulheres, para todos os homens, enfim, para todo mundo. Hoje nós vamos falar de um tema super importante e relevante para esse momento que a gente está vivendo da quarentena, que é sobre saúde emocional. E nós estamos recebendo uma convidada super especial, que já está ficando aqui a nossa mascote aqui com relação a assuntos de saúde emocional, que é a Rayane. Boa noite, Rayane, tudo bem? Boa noite, tudo bem a todos os ouvintes, um prazer estar aqui novamente com vocês. Olha, nós é que agradecemos, Rayane, porque a gente nunca ouviu falar tanto de saúde emocional como agora, né? As pessoas pararam para perceber que realmente a saúde emocional, assim como a física, né, a saúde mental é tão importante e tão relevante, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de estresse assim agudo, né, um estresse em potência máxima, porque tem um certo medo, né? Nós estamos vivendo e vivenciando uma pandemia que mata as pessoas, que tem matado as pessoas, né? E isso gera, de uma certa maneira, um pânico que é até desnecessário, né? Eu acho que a gente até deveria começar falando nisso, porque a nossa casa hoje, além dela ter virado, sempre foi a nossa casa, né? Mas ela virou nosso escritório, nosso home office, mas acima de tudo, né? Algumas mulheres, inclusive, já tinham, alguns homens, o home office como trabalho, mas agora virou o nosso abrigo, né? Qual é o lugar que a gente vai se proteger da pandemia? É a nossa casa. Então a nossa casa hoje tem uma importância que nunca se ouviu falar, né? Não é só um teto hoje, é uma série de outras funções. O que você acha disso, Rayane? Sim, nós mudamos, né? Então, o que acontece? Quando vem uma situação, as famílias elas têm que se readaptar, né? Se reconstruir, se ressignificar, tudo mudou. Então, o que era aquela coisa, né? Estava com a rotina de sempre fazer as mesmas coisas e dali a pouco tudo muda de uma forma muito drástica, sem eu ter planejado, sem eu ter programado, né? Tanto o aspecto financeiro quanto o aspecto de trabalho. E aí vem aquela coisa, o que eu vou fazer agora? E aí vem essa importância do cuidar da saúde mental, né, de olhar para essa saúde mental, porque é a hora que eu estou comigo mesmo. Estar comigo mesmo, estar em casa, né? Nós temos a nossa casa como se fosse um abrigo só para dormir, né? E sempre nós estamos saindo de casa, então sempre tem alguma coisa. Trabalho o dia inteiro, chego à noite, tomo um banho, janto, vou dormir, né? E aí acordo no dia seguinte. Final de semana, o que eu faço? Vou procurar algum lugar para sair, para se divertir fora de casa, né? Férias, vai se divertir fora de casa, né? Então nunca é estar dentro de casa. Então hoje nós estamos trabalhando, estudando, se divertindo e se relacionando dentro de casa, né? Então quem está seguindo à risca esse período de quarentena está vivendo todas as suas emoções dentro de casa, né? Então, se briga com o marido, tem que ficar em casa, não tem como sair. Se briga com o filho, tem que conviver ali dentro de casa, né? Se vai fazer uma atividade física, em casa. Se vai estudar, então estar em casa, né? E é o contato de olhar para dentro, de perceber as pessoas que estão próximas, né? De valorizar pequenos detalhes que talvez não tinha. Então, fazer uma comida, lavar uma roupa, passar uma roupa, saber que assim, eu não tenho todos os serviços à minha disposição, eu vou ter que criar, vou ter que fazer, né? Então, eu acredito que essa quarentena veio para criar, né? Para trazer, transformar. E o que eu sempre digo, né? Nós temos uma ideia muito disso, de ter dificuldade. Então, acho que essa dificuldade temos que ver a oportunidade.
Então é pegar o limão e transformar na limonada, né? Ou no bolo, ou no suco. Então, mas você sabe, assim, a gente tá... O mundo todo, né? Não é uma coisa que está acontecendo, e talvez essa seja a grande diferença. Quando alguém tem algum problema, alguma situação, é uma coisa muito pontual. É uma amiga, um conhecido, um parente, aquela pessoa, né? A gente fica preocupada dependendo da gravidade, a gente quer saber como é que tá, se pode ajudar. Agora o mundo todo está na mesma situação. Todo mundo foi colocado no mesmo barco, né, Rayane? E isso, essa maneira de todo mundo estar no mesmo barco, mas não nas mesmas condições e situações, né? A gente sabe disso, infelizmente. Alguns estão na primeira classe e outros estão no porão, né, Rayane? A gente tem essa visão, mas não vamos entrar na questão econômica aqui, nem financeira, por enquanto, mas estamos todos no mesmo barco e todos estamos sujeitos à mesma situação da pandemia, né? É uma maneira da gente refletir, pensar e, acima de tudo, se reinventar. Eu acho que a gente está nesse momento de reflexão. Não existe uma pessoa, né, que hoje não esteja refletindo demais sobre tudo. Sobre a vida, sobre né? A vida, sobre tudo, sobre ela, sobre as coisas que ela já fez, sobre a família que ela construiu, né? Porque ela nunca conviveu tanto com a família como ela está convivendo agora. Nunca teve essa dificuldade, mas que eu acho que é a grande oportunidade de se reestruturar as famílias, Rayane. Essa dificuldade, e é isso que a gente vai passar para as nossas ouvintes hoje. Você está em casa, tem crianças em casa, nós vamos focar hoje a questão, vamos falar dos pais, sim, mas o nosso propósito hoje é como lidar com as crianças numa situação dessa. Como falar com as crianças, como se relacionar com essas crianças. Elas estão tranquilas? Claro que não, as crianças são agitadas. As casas e os apartamentos são relativamente pequenos. Ninguém pode nem sair na rua, ninguém pode sair na área do prédio para brincar. Então estamos confinados. E é uma situação de estresse tremendo para as mães, né? Para os pais. Como é que eles lidam com isso, somando o fato de ela ter que fazer tudo sozinha dentro de casa, porque não tem ajudante. Ela tem que fazer café da manhã, almoço e janta para todo mundo. Tem que cuidar da roupa de todo mundo, tem que cuidar da casa. Tudo isso é uma rotina diária de um trabalho que não dá para delegar. Ou você faz ou vai ficar lá até o dia que você resolver encarar, falar, agora vou cuidar disso aqui. Não é, Rayane? Não tem como fugir. Então esse estresse todo, né, das crianças, e esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar o nosso tema de hoje. É o foco nas crianças. Como transformar essa quarentena num processo mais leve, né? Transformar isso num relacionamento saudável, acima de tudo, para que não fique tóxico para as crianças, né? A gente sabe da questão das crianças que querem brincar, querem sair, querem se divertir, querem comer um lanche, querem encontrar os amiguinhos. Só que a situação dos pais é muito além de querer sair e passear. É a questão da preocupação financeira, né, de como vão pagar as escolas e as contas, né? Muitas pessoas, muitos pais perderam os empregos, né? Como é que lida com isso, Rayane? Eu acho que essa seria uma pergunta primeira que eu queria te fazer. Como é que os pais, numa situação dessa, né, convivendo com esse estresse todo de alguém que já está, digamos assim, que perderam o emprego ou que sabe que vão enfrentar dificuldades seríssimas, é quase que missão impossível, mas como não intoxicar as crianças, né? Fala sobre as dificuldades para as crianças de uma maneira que não as assuste, que não as amedronte, que não crie um trauma. A gente não pode deixar a questão do criar trauma, né? Que fica um vinco, uma marca pro resto da vida delas. Então, assim, é saber lidar com todas essas questões, tudo junto e misturado, né, Rayane? A saúde, né, de alguma forma, e a questão financeira. Trazendo o adendo que você comentou agora há pouco do barco, né? Eu digo muito
para as famílias que, na verdade, não é o barco, nós estamos na mesma maré, mas cada um no seu barco, cada um na sua iate, cada um no seu espaço, no seu barquinho ali, porque cada um vai vivenciar uma vida. Então tem famílias que eu tenho uma criança em casa que está super tranquila, né, dentro de casa. Eu tenho famílias que eu tenho 5, 6 crianças, que tem 4, né? Então cada um vai estar dentro de casa de uma forma diferente, com recursos diferentes. Então tem família que tem recurso de Netflix, TV a cabo, internet, vários brinquedos, e eu tenho família que não tem nada dentro de casa, né? Então cada um vai viver em uma forma. É o que eu falei, alguns estão na primeira classe e outros estão lá no porão. Exatamente. Nesse momento é extremamente importante os pais, a família, o responsável dessa criança, sentar com ela e dizer a verdade, mas é dizer a verdade não com a intensidade do que nós estamos vivendo, né? Olha, nós vamos passar por um processo de dificuldades financeiras, mas fique tranquilo que eu estou aqui para te apoiar, que eu estou aqui para te dar esse apoio, nada vai faltar, e se faltar nós vamos transformar isso. Por quê? Eu dou para a criança o que está acontecendo. Eu digo para a criança, sabe aquela coisa do pé no chão, né? Mariane, da realidade. Nós estouramos aqui o nosso primeiro bloco. Nós vamos fazer uma pequena pausazinha. Claro. No segundo bloco para você continuar. Até já. Tudo bem. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar, segundo bloco. Estamos entrevistando a Rayane, psicóloga, e o nosso foco hoje é a saúde emocional da criança. Você está com criança em casa? Você está lidando bem com essa situação? Que informações você tem passado para ela, né? Ou para os seus filhos, para elas, né? Alguns têm vários filhos. O que você tem passado de informação? Por que o papai e a mamãe estão em casa? Por que o papai e a mamãe não estão saindo? O que está acontecendo no mundo? Como passar essas informações? E era isso que a Rayane estava passando para a gente. Exatamente, o nosso tempo, né? E voltando um pouquinho, é importante sentar com a criança e falar e filtrar as informações, para que elas tenham as informações essenciais do que é importante, não o excesso de informação, para que ela saiba do que está acontecendo, não de uma forma dramática, de uma forma polêmica, mas de uma forma lúdica, para que eu não dou um pânico na criança, para que eu não gere uma ansiedade, uma insegurança. Eu gosto muito de orientações com desenhos, né? Então com criança dá para fazer muito isso. Então desenha lá o que mudou, o que não vai mudar, faça um gráfico, por exemplo, se mudou a sua vida financeira, do que ela vai poder continuar tendo e o que ela não pode ter, ou que vai diminuir a quantidade. Então, por exemplo, se ela saía mais de casa por conta de passeios e tudo mais, isso não vai poder acontecer agora. Mas por quê, né? Então é muito importante para as crianças menores falar do vírus. Eu queria só fazer um adendozinho, Rayane. Vamos falar o que é uma criança, qual é a idade dessa criança, porque são diferentes, né? A forma de você se comunicar com um bebê é uma, com uma criança que eu não sei até qual é a idade, é outra, e depois ele vai amadurecendo, né? A partir dos 7 anos, 6 anos, a criança já tem plena condição de entender absolutamente tudo, de forma também didática, com uma certa estratégia técnica, que um profissional sabe como fazer. E muitas vezes o psicólogo e o profissional não tá lá perto hoje, né? E os dias estão passando, né, Rayane? Um em cima do outro. Eu acho que tá voando. O pessoal fala, tá indo devagar. Eu acho que tá voando, tá passando tão rápido. Assim, tá tudo muito acelerado na minha visão, né? Então, a gente fala, temos muito tempo. A gente tem pouco tempo, porque tem muita coisa para fazer. E tá todo mundo sobrecarregado, inclusive emocionalmente. Mas voltando lá à criança. Vamos falar o que é criança e idade. Explique para nós. Olha, criança, vamos pensar assim, tem o ECA, né, nos qual nos defende cada idade de cada criança.
Mas para forma mais lúdica, para falar um pouco mais de brincadeira, com mais desenho, até os seus 4 anos dá para ser feito disso. De 5, quando a criança começa a entrar no processo de alfabetização, você pode ter uma comunicação um pouco mais diferente, um pouco mais de conversa, um pouco mais de leitura, né? Então, de 6 anos, que é o processo mesmo de alfabetização. E aí nós temos um outro que é a criança de 7 até os seus 10 anos, que ainda considera criança, que também gera pânico, que ela também fica com medo, que ela também fica insegura. Então eu posso ter uma conversa um pouco mais madura e aí eu entro na pré-adolescência, né? Então quando eu digo criança, eu vou até uma faixa de 10 anos, pensando um pouco, só que com linguagem diferente. Então, até os seus 6 anos, eu posso trazer recursos mais lúdicos, eu posso falar do vírus de uma forma mais com desenhos, com brincadeiras. Quando a criança começa a ler, eu posso já ler com ela conteúdo, ou ver um vídeo, que agora tem muito vídeo, né? Então eu posso ver um vídeo com ela também, explicativo, e aí dos seus 7, 8 anos, ler sobre o assunto, falar um pouco mais sobre o assunto, né? Como as crianças menores, dá para ser feito, por exemplo, que é mais difícil, acho que é o mais difícil conversar com as menores, né? Do que é isso que está acontecendo lá fora. Então dá para fazer o quê? Desenha um vírus na mão com uma caneta, vai lá, desenha no começo do dia e fala para ela: olha, filho, você vai ter que lavar as mãos no decorrer do dia. E até o final do dia, essa marca da caneta tem que sumir da sua mãozinha. Olha, e ela vai lavando a mão. Ela vai lavando. Se não sumiu, você vai sentar com ela no final do dia, combina um horário à noite. Por exemplo, se eu fiz lá 8 da manhã, eu vou tirar umas 8 da noite para completar as 12 horas, né? E aí senta com ela e fala: olha, o vírus que está lá fora é assim, se a gente não cuidar, se a gente não lavar a mão, passar álcool gel, ele vai ficar na nossa pele, vai ser muito difícil, e aí ele vai trazer algumas reações da gente, né? De febre, tosse. Se como você lavou, e aí se a criança lavou a mão, né, deixou a mão limpinha, como você lavou a mão sempre, se cuidou, o vírus não chegou até você, né? Então dá para fazer isso com uma criança menor. Né, Rayane? Exatamente. Dá para fazer uma mão para ficar melhor, né? Dá para fazer uma mão que ela lave bastante até sair o vírus e a outra mãozinha que ela não pode lavar essa mão, para fazer a comparação de quando ela lava a mão e de quando ela não lava a mão, né? Então são pequenos detalhes que com a criança menor dá para ser feito. Mas você tem fazendo live, conversando com algumas mães, eu tenho um grupo, um Momento da Psico com as mães, e que elas já fizeram isso com as pequenas, com as maiores, de 7, 9 anos, que achou super interessante, né? Então depende muito da maturidade da criança isso também, né? De como ela vai lidar, porque é tudo muito novo. E pra gente, até a questão do exemplo mais lúdico se torna mais fácil, o visual, né? Sim. Então dá para fazer, dependendo da atividade, com a criança maior também, né? Então percebe que eu falei do vírus, eu falei da importância, eu disse para ela o que é, como fazer, mas de uma forma simples. Né? Eu acho que essa dica é tão importante, porque olha, as pessoas estão morrendo, não pode falar dessa forma, até porque as chances das pessoas morrerem são mínimas, né? É muito mais questão de prevenção e de que cada um pode fazer a sua parte, né? Se de repente tem que sair com a criança vai ter que sair com máscara, né? Então tem que explicar para a criança: mãe, por que eu tenho que usar esse troço aqui na minha cara? Você tem que ter maneiras de explicar, né, suaves, para que realmente não cria essa situação de instabilidade emocional, que já não tá fácil para ninguém, né, Rayane? Agora, vamos falar, você tocou num ponto de higiene. A questão de higiene, tem que falar do vírus, inclusive, porque as questões do dia a dia da casa e questão de higiene mudou, né? A gente tem outros padrões, né? A gente acrescentou coisas que a gente não estava fazendo antes. Quem ficava com o álcool gel para cima, para baixo, né? Quem chegava com compras do mercado, esterilizava tudo, né? Antes de guardar, lavar as embalagens. Então são outros tempos, né? E a questão de higiene entra para todo mundo, né, Rayane?
Sim, sim. E assim, o álcool gel, houve um período em que ele foi muito querido, né? Quando nós tivemos o surto aí da H1N1, né? E depois parou, ficou esquecido, né? Eu até brinco que no meu consultório tem um álcool gel, tinha até, e ele ficou lá há anos. Quando veio essa questão do Covid, o meu álcool gel acabou, que estava lá parado há 1 ano e 2 dias, né? Porque as pessoas, elas esquecem um pouco do hábito das coisas, né? Elas esquecem um pouco de necessidade. Eu também vi em um programa de TV que tinha uma musiquinha de lavar a mão. E aí falava, nossa, ensinou tanto a gente a lavar a mão, mas eu mesmo assim não aprendi, né? Porque nós esquecemos de alguns hábitos. Então entra no a rotina da nossa vida de fazer isso, fazer aquilo, e esquece um pouco das necessidades básicas de que a gente precisa parar para lavar a mão, eu preciso sair do banheiro e o telefone está tocando, deixa o telefone tocar, mas eu tenho que lavar a mão antes de sair. São coisas, né? Os alimentos, nós tinha o hábito, por exemplo, de comer uma fruta sem lavar, né? E agora, antes de comer, lavar. Então, são coisas de higienização, de sair da rua e vir com o sapato sujo e não limpar o sapato. São coisas que, assim, se a gente olhar, se a gente fazer isso sempre, talvez muita coisa já não tinha, né? Muitas patologias, muitas doenças. Então, esse cuidado de higiene é despertar também um olhar, não só por conta dessa doença, mas também para todas as outras doenças que tem. Porque nós não temos só o Covid de doença, né? Exato. Que tem essa forma de falta de higienização. Tem uma série de coisas, né? Esqueceu nesse momento de falar, por exemplo, da dengue, né? Que uma coisa que tem que limpar as caixas d'água, tem que tirar o vasinho de planta. E aí, se a gente esquece, então assim, nós temos muita mania de focar no que está acontecendo e esquecer as outras coisas. E eu tenho que olhar para tudo, ensinar a criança... Parece que o mundo parou e agora só existe Covid. Nós temos tudo. O mundo não parou e agora aí tem mais o Covid. É lidar com tudo que já tem. Temos mais um e que pode ser que lá na frente eu tenho mais outro, né? Exatamente. Eu acho que é uma maneira, uma oportunidade, né? A gente falou, que você que está estressado, mas é uma grande oportunidade de estruturar a sua família, de unir sua família, né? Eu vejo que a união, ela se dá quando você tem propósitos comuns, né? Quando você estabelece um vínculo com eles, ou de afazeres, ou de ações, onde todo mundo esteja participando de alguma maneira. Isso gera o pertencimento, né? E a alegria por ter realizado naquele dia alguma tarefa bacana, diferente. Eu acho que isso os pais devem pensar, né? Por isso que a gente chamou a Rayane hoje aqui para nos ajudar. Como fazer esse entrosamento, né, Rayane? Você não vê isso como uma grande oportunidade? Por exemplo, você falou da questão da higiene. Nossa, a higiene é tão importante. Vamos fazer agora um aprendizado mesmo, como deve ser, a partir de agora, a questão da higiene, né? Saiu de casa, chega, lava o cabelinho, não pode mais ficar com o cabelo quando chega da rua, né? Cuidados que antes a gente não tinha. A pessoa chegava em casa, muitas vezes, principalmente criança, Rayane, vai com o sapato e vai pra cama de sapato, de tênis. Você nunca viu esse filme, né? A mãe fica desesperada. Tem uma não coisa. Troca de roupa, não né? troca de Já roupa. Pega a comida sem lavar a mão. Chega direto, né? E vai pra cama. Então, vamos ver quais são as dicas que a Rayane daria pra gente no próximo bloco. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Estamos falando hoje de um tema que eu tenho certeza que vai ajudar demais as mães, os pais, que todos na quarentena, lidando com crianças, né, Rayane? E a gente estava falando como unir essa família nesse momento, aproveitar essa oportunidade de unir a família. Como é que você vê isso e o que você sugeriria para que as coisas fluíssem em casa?
sem birra, sem comportamentos hostis, porque nunca se conviveu tanto tempo com o marido, com o filho, né? Nunca. É novo para todo mundo. Tem que se reinventar. Sim, é aproximar, né? Aproximação. Então, esse é o momento de se aproximar com as famílias, de se reconectar, de entender o sentido que cada um tem, cada momento, o que eu faço, o que eu não faço, fazer momentos próximos. E eu digo que nesse momento é um momento de fortalecer vínculos familiares, né? Porque nós temos muito essa coisa de terceirizar. Então, eu terceirizo o cuidar da criança, eu terceirizo a escola, eu terceirizo a babá, eu terceirizo as atividades domésticas, mas agora eu estou reaproximando, reconectando com todo mundo, porque não existe essa possibilidade de terceirizar, né? Não dá. Então, esse momento é um momento de conversar sobre o que está acontecendo, falar da economia da família, organizar as tarefas de casa. Então, um pode lavar a louça, o outro pode guardar, o outro pode fazer a comida, né? Mostrar a importância da união quanto família, né? E assim, os pais, nesse momento de que talvez é o único momento que você vai ter com seu filho de ficar 24 horas em casa com ele, porque o tempo todo nós estamos, como eu disse no início, né, para quem chegou agora, estamos sempre saindo, né, sempre estamos fora de casa, e esse momento de reaproximação, reconectar, criar vínculo é trabalhoso, né, mas é um momento gostoso, são as memórias que a criança vai guardar, ela vai lembrar que houve um momento, né, da vidinha dela que teve um problema aí no mundo, mas foi o mais gostoso. Ela estava em família. Isso. Olha, é tudo, né, que a gente quer ouvir, transformar esse momento num momento gostoso. Então, por exemplo, distribuir tarefas, que eu acho que é bacana. As tarefas da rotina da casa. Um pode tirar o pó do móvel, todo mundo vai arrumar sua cama, a mãe ensina como é que faz. Né? O que não pode, fala, filho, arruma sua cama. Aí a criança vai lá, arruma a cama, fala, mas que droga, onde já se viu isso aqui? Para tudo, para. Primeiro você, no primeiro dia, você vai lá e fala, filho, olha, a partir de hoje, todo mundo vai arrumar a sua cama, porque, né, a gente precisa desse apoio de cada um. Então, faz assim, faz assado, dobra aqui, põe assim, e explica, porque se a pessoa não explica, não pode depois chegar lá e dar uma dura. Essa criança nunca mais vai arrumar cama na vida, Rayane. Não, e é importante assim, porque ninguém aprendeu sabendo, né? Todo mundo foi moldado. Então eu posso dizer, filho, arruma a cama. Ela vai lá, arruma do jeitinho. Olha, filho, ficou bom, mas olha, o que você acha de melhorar nisso, né? Olha como é que a mamãe faz. Vamos fazer igual? Deixa eu te mostrar como é que eu arrumo a minha cama, porque eu mostro, eu faço aquele trabalho de comparação, né? De que a criança não sabe, realmente, ela não vai saber, né? Então, valorizar, né? Tudo que ela fizer, você valoriza, né? É o efeito espelho, né? A tentativa, né? E a boa vontade. E a criança... Eu não posso dar pronto para ela, eu tenho que deixar com que ela estimule a fazer. Então, vai varrer a casa, olha, vai assim, não, faça do seu jeito. Depois, se você achar o que não foi varrido direito, olha ali, você percebeu que tem um pouquinho de lixo? O que você acha de passar a vassoura de novo? Eu estou dando a oportunidade dela reconstruir o que ela fez, né? Então, isso é muito importante. Dentro de casa, dá para se fazer muita coisa. Cozinhar, dá para brincar de Masterchef. Isso, exatamente. Dá para cuidar das plantas, dá para fazer bolinha de sabão brincando, né? Dá para resgatar as brincadeiras da minha infância. Olha, filho, eu brincava de stop. Sabia que eu brincava de mímica, porque não tinha luz em casa e eu sabia brincar de mímica, né? Eu vou resgatar, eu vou compartilhar com a criança esse momento da brincadeira. Ela vai fazer as suas atividades. O que dá para ser feito em família também é criar momento, porque a rotina vai ser difícil manter. Mas eu crio um momento do estudo, o momento da família, o momento do trabalho da mamãe, o momento da comida, porque aí o momento eu vou fazendo no decorrer do dia. Então dá para se fazer muita coisa. É trabalhoso, eu entendo que deve ser muito difícil para as mães, né? Mas eu preciso tirar a criatividade, né? Tirar a cartola e fazer aí as mágicas com a criança. E que quando você se permite também adaptar ao seu mundo, junto ao mundo da criança, se torna muito mais prazeroso do que você fazer com que a criança se adapte ao seu. Porque eu não estou ouvindo essa criança, eu estou simplesmente fazendo aquela coisa de mandar fazer igual.
Olha que detalhe importante. Agora, eu não vejo assim como união da família a parte da comida, né? A parte da alimentação. Uma mesa gostosa, né? Já pensou onde todo mundo participou de alguma forma, né? Dá pra fazer uma noite de gala, né? Então todo mundo se arruma e aí faz um jantar. Nem que seja uma pessoa levar o saleiro pra mesa, ou, sabe, assim, todo mundo participou. E na hora que tá pronto, né, valorizar o trabalho de cada um. Isso você gera aquele comprometimento de fazer, olha como é bacana trabalhar em equipe, né? As pessoas precisam aprender a trabalhar em equipe desde cedo, né? Se socializar. E aí você já entra no âmbito de trabalho, né? Exato. Olha, todo mundo trabalhou e assim, cria possibilidades, né? De, olha, no trabalho da mamãe e do papai, todo mundo trabalha, cada um tem uma responsabilidade para que a coisa aconteça, né? Então você já pega um ganho, olha numa alimentação você faz um monte de coisa. Exatamente. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Criatividade, né? Tem que ter criatividade e tem que pensar que essa é a sua família, a família que você construiu, a família dos seus sonhos. E a gente está se reinventando, né, Rayane? Porque você falou muito bem. Hoje as mães estão muito acostumadas a ver o filho de noite. Oi, filho, tudo bem? Dá um beijo e tal. Ou chega em casa, a criança já está dormindo, né? Mal tem tempo de conversar. Final de semana, um vai para casa do amiguinho, o outro tem um aniversário, ou tem as atividades, vai jantar fora, ou vai comer fora, vai na casa de parentes. Mas esse entrosamento que esse momento está nos dando como uma oportunidade, eu gostaria muito de deixar isso como uma oportunidade. Não deixe passar esse momento em branco. Porque depois a criança vira adolescente, começa a sair de casa, e aí tem aquela queixa que todos os pais às vezes trazem no consultório. Meu filho saiu, aquele ninho vazio, né? A sensação do ninho vazio. Então, eu posso deixar esse ninho vazio só lá na frente. Agora eu posso estar com a criança, né? Eu tô com o ninho cheio, então vou aproveitar o meu ninho, né? E é claro que a criança ela vai ser agitada porque ela é criança, ela tem energia, ela quer brincar, ela quer colocar para fora e ela quer conhecer, né? Mas antes de começar o dia, eu queria deixar aqui uma atividade, que acho que seria muito importante falar disso, uma técnica de respiração. Então eu gosto muito de usar isso com as crianças, quando elas chegam muito agitadas no consultório, eu deito ela no meu divã, né? Ela deita lá, e você pega um fio de pelúcia ou põe a mãozinha como se fosse uma conchinha sobre a barriga e peça para a criança respirar no sentido de montanha. Olha como o fio está subindo. E ela respira, segura lá em cima e desce a respiração. Põe uma música calma para que a criança entre um pouco nesse ritmo. Então ela deitada ainda, faça essa técnica de respirar para ela sentir a sua respiração. Isso faz com que a criança sinta e você vai dizer para ela o que nós temos durante o dia. Olha, hoje eu vou ter uma reunião, não vou conseguir brincar muito, mas nós vamos assistir um filme, nós vamos fazer uma pipoca, nós vamos fazer uma comida. Eu expliquei para a criança o que eu vou ter durante o dia. Eu ensinei ela a respirar, né? Momento de relaxamento, mas ela sabe o que vai acontecer. Não fica aquela coisa, o que vai ser agora? O que tem que fazer? Aquela surpresa, né? Então eu posso criar um ambiente mais tranquilo para a criança também, ensinando para ela esses mecanismos de respirar, de olhar, olha, hoje nós vamos fazer isso. Eu faço um cronograma para que diminua um pouco essa agitação e essa adrenalina do que tem que fazer. Verdade. Olha, Rayane, a gente está aqui abordando coisas tão importantes. Será que as mães estão pensando nesse momento como uma oportunidade? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque é o seu trabalho no dia a dia. Ou elas estão vendo isso como um fardo, como mais uma grande responsabilidade? Como é que está assim a cabeça das pessoas? O que você tem sentido de... Pode continuar. O que você tem sentido de retorno delas, né? Porque é uma oportunidade de ouro essa. O mundo está dando essa oportunidade por alguma razão que a gente não sabe. A gente não sabe por que as famílias estariam tão próximas agora, né? Como nunca tiveram. Será que é para a gente valorizar mais
a instituição família? Será que é para a gente valorizar mais o outro, valorizar aquela presença da outra pessoa quando a gente se encontrar, quando a gente tiver a oportunidade de abraçar de novo? Será que esse abraço vai ter um sabor diferente? Será que quando a gente estiver na festa, na casa de alguém, né? Não precisa ser uma festa chique, um jantar ou para tomar um cafezinho com um bolinho. Será que vai ter outro sabor? Será que a gente está, assim, estamos se aprendendo, né? Reaprender a se relacionar. Porque eu acho que o mundo estava um pouco carente dessa situação. Rayane, a gente comentou várias vezes já, né? A gente vai para jantar e as pessoas estão lá naquela oportunidade maravilhosa de ter o olho no olho, conversar, trazer informações, né, pessoalmente. Cada um está no seu celular, preocupado com o que o outro está fazendo. Isso era uma coisa, parecia que a gente estava num roda-moinho, assim, sem ninguém ter chance de parar para que isso não tá bom, né? Esse caminho não é bom. Como é que você vê isso, Rayane? Queria muito saber a sua opinião no próximo bloco. Até já. Tá bom. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar, estamos no último bloco. Rayane, olha, eu chego à conclusão que o tempo nosso é muito... O assunto é muito complexo, né? A gente tem o tempo muito limitado e a gente quer trazer uma série de informações, de dicas, né, para que as mães realmente parem para analisar esse momento como uma grande oportunidade de se reaproximar dos seus filhos, do seu marido, de si mesmo, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade que o mundo está nos dando. E é obrigatório, não tem para onde fugir. Antigamente você podia, vou fugir, né? Hoje você não tem para onde fugir. Você tem que continuar lá mesmo, né, Rayane? Exatamente, seguir, né? E assim, claro, respondendo um pouco a sua pergunta, né, do bloco anterior, e é isso mesmo, para cada família tem uma realidade diferente. Para algumas mães, isso está sendo muito complicado, porque ela terceirizava muito essa questão, né? Tinha babá e a escola. Para outras mães, isso é um momento de reaproximação, é uma oportunidade dela estar com a criança. Então depende muito de como cada família percebe isso e qual é a responsabilidade de mãe e de pai, né? Porque quando a gente fala de mãe, até por conta que o programa fala um pouco de mulheres, mas os pais também estão tendo essa oportunidade de estar com filhos que muitas vezes é terceirizado para a mulher, né? Exato. Os pais terceirizam muito isso, porque ele está no escritório o dia inteiro, porque ele não consegue estar com o filho, e ele também está tendo a oportunidade de poder trocar fralda, de poder sentar e fazer uma atividade de casa, de almoçar com o filho, porque às vezes os pais não conseguem, a figura masculina é muito mais ausente do que a materna, né? Então isso é muito mais distante para o mundo dos pais. Então é exatamente isso. Para algumas famílias isso está sendo muito cansativo. Para outras está sendo cansativo, mais prazeroso, né? E para outras está sendo 100% prazeroso, né? Então depende muito de como que está a história sistêmico, né, dessa família, de como essa criança é inserida e a organização dentro de casa. O que essa família tem de recurso para esse momento? Porque se é uma família que está com recursos financeiros extremamente baixos e que está passando por um monte de problema, ou é uma família que está passando até mesmo com uma situação do vírus em si, esse momento com a criança em casa está sendo muito mais difícil do que prazeroso, né? Então não dá para dizer, olha, para todo mundo tá legal. Não, pode ser que para algumas realmente está difícil, porque o momento e a situação tá fazendo com que fique difícil, né? E não tá sendo fácil para todo mundo. Tenho vários relatos, eu estou com um grupo no Momento da Psico com mães, e que tem vários relatos que cada uma diz uma coisa, né? Tem momentos, tem criança que está extremamente chateada porque não está indo ver a avó, porque está distante, né, da família, porque está distante dos amigos.
Então, cada um vai vivenciar isso de uma forma. Cabe nós, adulto, tentar filtrar isso da melhor forma para aquela criança, reproduzir. E eu acho que o que fica desse momento de quarentena nada mais é do que um momento de transformação. É o transformar as dificuldades em oportunidades, e as oportunidades que pode ser feita também porque veio como dificuldade. Então eu acho que é muito mais um processo de transformar. A partir do momento que eu transformo isso, eu lido melhor com as coisas, né? Porque se eu só ver o ponto negativo, vai ficar difícil. Olha, a gente tem que pensar positivo sempre, e tudo vai passar. Isso vai passar, tudo passa, sempre. Essa é uma lei da nossa vida, é que tudo passa, né, Rayane? Então, pensa positivo. Eu sempre falo, dá muito trabalho pensar negativo e pensar positivo. É igual. Então pensa positivo. Por que alimentar sua cabeça com coisas negativas? Preste atenção nisso, né, Rayane? O que você está vendo essas notícias todos os dias que falam que estão morrendo ou de pessoas que estão se curando? Aonde você está focando? Sabe, a gente precisa filtrar as informações de tal forma que não crie esse lado pessimista na sua vida, porque ninguém precisa de mais uma coisa pessimista no seu dia a dia. A gente precisa se alimentar de coisas boas. Então vai ver um filme, veja coisas leves, escute música, sabe? Coloque coisas no seu dia a dia, livros, né, para as crianças, que deem sonhos, esperanças, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Principalmente no momento desse, né, Rayane? Diminuir o excesso de informações, né? Não tem uma necessidade de ver tudo o que está acontecendo. Eu posso ver a notícia, eu posso olhar a reportagem, mas eu posso diminuir a quantidade disso, né? A mídia, ela está fazendo o seu trabalho, porque ela é passar informação. Agora, cabe nós a fazer esse filtro se eu quero assistir ou se eu não quero acompanhar, né? É nós que vamos fazer esse equilíbrio e que vai fazer com que eu consiga focar em outras coisas, né? Focar em outras atividades. Verdade. Olha, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, que é a pergunta que não quer calar. Hoje, todas as crianças têm um celularzinho na mão, né, Rayane? O que será, né? Como é que a mãe está lidando com essa situação? Dá um celularzinho para cada um, e tem crianças ficando nas redes sociais da hora que acorda até anoitecer. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, que isso é péssimo, né, Rayane? Vamos falar a verdade. A gente não pode ficar mergulhado na rede social o dia inteiro. Além de ser péssimo, né, a criança não está tendo essa oportunidade de usufruir desse momento em família, seja do jeito que for, né? Mas, acima de tudo, é uma alienação isso. A mãe precisa ter muita consciência nessa hora de, quando está numa reunião ou quando ela está ocupada, está numa videoconferência, está fechando um negócio, porque o trabalho continua também, aí tudo bem você deixar a criança ocupada com alguma coisa. Mas agora, a criança ocupada o dia inteiro com a rede social, para lá, né? Alto lá, né? Sim, eu tenho que diminuir essa quantidade das redes sociais. Embora a escola, né, muitas escolas estão dando aula virtual, estão dando conteúdo, até usando esse recurso, né? Eu tenho que diminuir e fazer alguns combinados com a criança, né? Então, mesmo o combinado que eu tenho, digamos, que é fora dessa questão da quarentena, eu tenho que seguir. Então, somente aos finais de semana, ou 2 horas por dia, né? Ou eu posso até estender um pouquinho mais, porque como ela não está saindo para brincar, né, fora de casa, umas 3 horas, mas eu tenho que cumprir esse combinado, porque o excesso de informação, fora que a gente não sabe o que a criança está vendo, muitos pais não conseguem acompanhar, né, o que elas estão vendo, a exposição virtual é muito grande, e eu também tenho que pensar um pouco na questão física, né, de saúde, tanto visual quanto de musculação, porque ela inclina muito a cabeça e aí tem um problema de coluna, né? Então isso também é importante. E a internet sempre dá tudo muito pronto. Então ela vai jogar, tá pronto. Ela vai ler, tá pronto. Ela vai escutar, tá tudo muito pronto. E eu tenho que fazer com que a criança crie as situações. Então é aquilo que eu tinha falado nos blocos anteriores. Nós não tínhamos internet na nossa época, né? Então, como que era feito? Eu brincava de stop, eu fazia brincadeira.
Tem mães que pegavam pedrinhas para brincar de pedrinha, né? Eu criava meu próprio jogo. Então eu tenho que estimular isso com a criança para que ela crie também recursos fora da internet, que fora da internet ela pode fazer um monte de coisas, né? Mas eu tenho que ser responsável para ajudar ela a fazer isso, porque se eu dou a internet para ela como uma chupeta, vai se tornar mais difícil. Isso eu falo para as crianças menores, né? E para as crianças maiores, eu dou para que, pelo menos ela está ali vendo alguma coisa, eu estou sendo o adulto que estou sendo negligente com ela, né? Com a criança. Porque, querendo ou não, a criança necessita dessa minha supervisão quanto adulto, né? Ela precisa saber o limite e para ela tá tudo bem. Não é ela que vai desligar o celular. É eu como adulto que tenho que colocar essa minha autoridade, essa minha responsabilidade de dizer a hora que ela vai parar de usar a internet. Nesse momento, eu não vou de encontro que a criança quer. Eu vou de encontro que eu acho que é melhor para ela. Certo. E é bom a gente falar isso, né? Dar essa dica, porque rede social parece a salvação da lavoura. A criança fica ocupada o dia inteiro. Cuidado, viu, gente? Isso não é legal, não faz bem. E aproveita esse momento realmente para usufruir da melhor maneira possível. Todos estamos, né, numa situação de estresse muito grande. A gente sabe que não é fácil. É um momento muito delicado que o mundo nunca passou. Rayane, não dessa forma. Porque se antigamente tinha uma guerra e as pessoas podiam fugir para um outro país, hoje você não pode sair daqui para um outro país. Então, assim, você tem a sua casa como seu abrigo, como seu refúgio, como seu teto, como seu trabalho, como seu lazer, tudo na sua casa. Então, se organize para que seja o melhor possível. Raina, nós estamos aqui praticamente terminando. Nós vamos praticamente terminando. Eu gostaria que você falasse das suas redes sociais. Você falou do e-book, me conta do e-book. Sim. Nesse período de quarentena, né, eu criei um grupo que é o Momento da Psico. Esse grupo é justamente isso que a gente conversou aqui. Eu dou dicas com as famílias de como elas têm que lidar com esse momento das crianças, né? Cada semana roda um tema específico. Isso é feito no meu WhatsApp, depois eu passo o número, né? E aí as mães se inscrevem. E partindo disso, eu criei um e-book, né? O e-book é a casinha e o cachorro Lupe. Nesse e-book, o cachorro, junto com a casinha, contam as mudanças da casa, né? E esse cachorro é o meu cachorro, né? E aí a casinha e o cachorro, eles vão interagindo de como que mudou, o que aconteceu no mundo lá fora, que os seus donos todos estão em casa, né? É bem lúdico, né? Bem lúdico, exatamente para contar o que mudou e o que está acontecendo lá fora, que é aquilo que a gente estava conversando, como falar para as crianças o que mudou, né? E esse e-book nasceu justamente para falar disso. E depois eu tenho uma série de brincadeiras, que são brincadeiras da nossa época, que não são brincadeiras desconhecidas, mas resgatar as brincadeiras que estão esquecidas, né? De sugestões para as famílias fazerem, aquele jantar, brincar de bolinha de sabão. Então tem várias brincadeiras e tem um texto falando da importância do brincar. Então é um e-book não só para as crianças, mas também para os adultos, né? Que também traz essa reflexão dessa importância deles sentarem um pouco e brincar com a criança. Qual é o efeito disso, né? Muito bem. Rayane, então, qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Star, E-S-T-A-R, Psicologia, _ Rayane Campos. Então no meu Instagram tem... É com R-A-Y, Rayane, com isso. Um N, né, Rayane? Dois N's. É bem complicadinho. Então vamos lá. N's. E o meu WhatsApp, talvez o meu WhatsApp. Vamos falar as pessoas, Rayane, entram na sua rede e aí você passa o seu WhatsApp para ela. Todos os dados. Isso, tá ótimo. Tá bom? Gente, procura a Rayane, né, se você se identificou com tudo que ela falou, né, com essa ajuda que ela pode dar para você nesse momento. É importante ter um profissional do lado, orientando, e a Rayane tem uma excelente experiência com essa questão das crianças, né, você tem esse foco nas crianças, então você tem muito para contribuir, né, Rayane? Sim. O meu foco é psicologia infantil, né? Sim. Então eu também atuo como psicopedagoga
Estou continuando atendendo as minhas crianças do consultório de forma online também, então as crianças não estão desassistidas na questão da saúde mental, né? É um desafio, mas está sendo muito possível, né? Vamos repetir a sua rede social, eu acho que é bacana. Estard, ESTAR. Isso, Psicologia, _ Rayane, RAYANNE, Campus. Muito bem. Ou meu site, que é www.estapsico.com.br. Muito bem. Rayane, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, de ter compartilhado essas informações. E em breve a gente volta a falar, e num momento talvez até mais tranquilo, vamos abordar outros assuntos e com certeza já ter superado, né? A gente já ter superado toda essa questão da quarentena, da pandemia. Vamos pensar positivo, né, Rayane? Claro. Agradeço a oportunidade por estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, né, de passar um pouquinho aí da nossa visão, porque também estou aprendendo tanto quanto todos, né? E deixo aqui como uma frase, né, que a felicidade é um sentimento que pode ser transformado em família. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês, para que nós transformamos as nossas dificuldades. Muito bem. E obrigada a todos os telespectadores que ficaram aqui com a gente. É isso mesmo. Obrigada a todos, um beijo e uma boa noite para todos. Boa noite. Beijo, tchau. Fiquem bem, fiquem em casa. Em casa. Tchau.